Salve, salve, estamos no ar, que delícia, verão, todo mundo aproveitando aí as férias, né? Tá acabando, mas a gente ainda está aproveitando. Agora que são elas, chegou, e hoje nós vamos falar sobre competitividade. Hoje nós vamos falar sobre um mundo que nós estamos vivendo, onde ninguém pode sair perdendo. Mas será que a gente consegue viver assim? Meninas, demais isso, né? Me fale uma coisa, eu sei que as pessoas falam que a competitividade tem um lado negativo, mas assim, querer sempre sair ganhando, querer sempre o lado fácil, não competir, o que vocês pensam sobre o que está acontecendo com o mundo? Olha, eu acho uma loucura total. Confesso a você que essa pauta, eu fiquei assim, quando eu vi esse filminho, gente, mas o que aconteceu com os pais dessas crianças? O que aconteceu com essas pessoas, né? Porque não é só não vencer, é não viver. Quer dizer, você não se arrisca, você não se desafia, você não aprende com os seus erros, porque fica tudo ameno, tudo mais ou menos, fica tudo amorfo, né? Tudo leite pasteurizado. Já pensou que leite pasteurizado não estraga? Não tem vida, entendeu? Então, eu fico chocada com isso. E é uma parcela da população que está assim, dos jovens, dos adolescentes, porque eu conheço adolescentes muito esforçados, empenhados, só que essa camada que está assim, sabe o que eu penso? Eu penso que faltou sofrer, faltou receber não, entendeu? Eu acho um pouco preocupante, e eu tenho visto esse comportamento não apenas em jovens, né, mas crianças e alguns mais velhos também. Da minha geração, por exemplo, que você vai dar uma orientação, você ouve, você vai dar uma orientação, não, de jeito nenhum, eu vou conseguir, tenho que fazer acontecer. Porque existe uma diferença entre fazer o seu melhor, vou entregar o meu melhor, e isso não necessariamente é vencer, gente. E o que está acontecendo, né, com os nossos adolescentes, as crianças, elas estão entrando num processo precoce de sofrimento e crise de ansiedade, aonde eu trabalho com muitos adolescentes e crianças que choram porque tirou 9,5, né? Ou que rasga aquele trabalho e aí começa a entrar nesse quadro de ansiedade, mas não está bom. Então, realmente, por isso que a ansiedade ela está nesse alto índice, né? Porque uma coisa que você ia vivenciar ali na fase, de repente, do adulto, da adolescência, a pré-adolescência já está passando por isso e está bloqueando e impedindo essas crianças de arriscarem. Então, mas aí eu quero ir numa outra linha também, né, contribuindo com a discussão. A competição em si, eu não penso que ela é ruim, né? Ela até engaja, ela motiva, o desafio ele faz com que a gente cresça. O problema também está em não sermos preparados, né, muitas vezes, para lidar com a frustração. Né, para entender que também faz parte do processo perder, errar, né, e isso faz, né, a falta de um trabalho para lidar com tudo isso, muitas vezes acaba desencadeando, né, situações como a Eli relatou aqui agora, né, do sofrimento, daquela coisa de não conseguir mesmo lidar com aquilo. Agora, eu não vejo que isso acontece por conta da competição. O desafio, né, como a Cris disse, realmente nos motiva, mas é preciso ter a consciência, né, que existem duas opções, né, ganhar e perder, e nem sempre a gente vai ganhar, né? Eu preciso aceitar que se eu perder, ok, tá tudo bem, eu vou aceitar no sentido de desistir, não, no sentido de eu estava preparado para aquilo. Não, então se eu perdi, algum motivo tem, o que eu aprendi com isso, se tornar resiliente e melhorar, né?
Para mim, a gente está falando de uma desordem entre o dar e receber, porque o que acontece é que os pais dão a vida e nós não conseguimos devolver essa vida ao pai. Muitas vezes, essa vida que eu recebi dos meus pais, tive tanta privação que é como se eu quisesse recompensar os meus filhos, fazendo para eles e dando para eles muito mais do que eu tive. Então, nesse movimento, é como se eu olhasse para a minha criança e eu dissesse, eu vou dar para os nossos filhos o que nós não tivemos. Nesse lugar, nós damos aos filhos muito mais do que eles precisam e eles tomam e acham que o mundo tem que dar e ser melhor do que os nossos pais foram, porque quanto mais você dá, mais eles reclamam, mais eles têm para reclamar e menos valor eles dão. Eu quero falar mais sobre isso no bloco que vem, porque agora eu vou apresentar, né, os nossos quadros que trazem, sim, conteúdos cheios de autoridade. Então, Maria Teles, com imagem empreendedora, logo em seguida, Francisca Muraca, com ciência da felicidade, e Paulo Maier, com painel de arquitetura e negócios. Não tenho preto na minha cartela de cores. E agora? Eu sou Maria Teles, eu sou consultora de imagem e hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em evidência, que é a cartela de cores pessoal. Eu acho maravilhoso que as pessoas tenham acesso a informações de quais cores vão valorizar a sua tonalidade de pele. Eu também trabalho com coloração pessoal no método Color Self, mas nós temos que entender que a cartela de cores é uma ferramenta dentro da construção da imagem pessoal. Como eu já disse, as cores são emocionais e elas carregam a sua própria mensagem. E quanto ao preto, o que ele comunica? Vamos entender isso? O preto comunica muita solidez, sofisticação, luxo e credibilidade, mas ele também gera distanciamento. Isso porque os nossos olhos, fisicamente, enxergam as cores escuras como se elas estivessem mais distantes e as cores claras como se elas estivessem mais próximas da gente. E é por isso que as pessoas dizem que o preto emagrece, porque quando nós montamos um look todo escuro, as pessoas vão nos enxergar como se nós estivéssemos mais distantes dela. E logo, quanto mais distante, menor ela vai parecer no nosso campo de visão. Mas nós precisamos entender que assim como fisicamente nós enxergamos as cores escuras mais distantes, emocionalmente também temos a mesma sensação. Então, se você monta o seu dress code todo preto, as pessoas vão ter a sensação de muito luxo, de muita sofisticação, mas também vão achar que você é uma pessoa muito séria e inacessível. Mas o que fazer quando eu não tenho preto na minha cartela de cores? Na verdade, nós não precisamos abrir mão das cores que precisamos usar por uma questão de gosto ou de mensagem que desejamos passar, só porque elas não estão na nossa cartela de cores. Eu já disse aqui que o nosso rosto é o nosso senso de identidade e a nossa pele, ela reage à proximidade das cores. Então, se o nosso rosto é o nosso senso de identidade, ele vai reagir à cor que está mais próxima. Nesse caso, você pode sim usar um pretinho básico, como eu estou usando agora, e se a sua paleta de cores for uma paleta quente, você vai investir em acessórios em cores quentes, em tons dourados ou que estejam dentro da sua cartela de cores. Se for o contrário, também funciona. Basta que você aposte em acessórios com tonalidades frias, por exemplo. Isso se chama Gestalt. A Gestalt é o resultado final da construção do todo. E nessa Gestalt, até a nossa maquiagem conta. Então, se a sua cartela de cores é uma cartela quente, invista na sua maquiagem em tonalidades que valorizem a sua pele. E no final, você vai poder usar as cores que você desejar e vai ficar tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Participem comigo nas minhas redes sociais, sugerindo temas para o nosso próximo encontro. Eu te espero lá e um grande abraço. Se há uma coisa que a pandemia deixou clara, é a importância que os relacionamentos têm em nossas vidas. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. No Relatório Mundial da Felicidade, divulgado pela Organização das Nações Unidas em 2021, os relacionamentos surgiram como um dos principais determinantes do bem-estar durante esse período tão difícil de nossas vidas. E tem mais,
Pessoas que perderam os empregos durante a pandemia e não tinham uma rede de apoio ou de amigos e parentes sentiram um impacto negativo em seu bem-estar, até 40% maior que aqueles que ficaram desempregados, mas podiam contar com os amigos e a família. Essa necessidade natural de manter contato com os demais foi tema de um famoso estudo de Roy Baumeister, chamado de necessidade de pertencer. Embora a intensidade e a forma como os seres humanos formam os seus relacionamentos possam diferir entre as pessoas, o principal objetivo ao desenvolver essa teoria foi compreender o comportamento interpessoal e o que leva à necessidade de contato humano. Para Baumeister, a necessidade de pertencer é a principal motivação a impulsionar nossas outras motivações. Somos em grande medida definidos pelos relacionamentos que estabelecemos em um dado ambiente. Ao longo dos anos, cada vez mais estudiosos apresentaram evidências que relacionamentos positivos exercem um impacto relevante sobre a felicidade. Eles afetam a saúde física e psicológica e são um elemento essencial para o bem-estar. Nossos relacionamentos com os outros são um dos fatores preponderantes a determinar a qualidade das nossas vidas. A necessidade de contato, de apego e de nos sentirmos íntimos de alguém é o que impulsiona a maior parte das nossas atitudes, mesmo quando preferimos acreditar que não. Trata-se de um mecanismo biológico determinante para a nossa sobrevivência. A explicação da ciência para a nossa dependência profunda de laços sociais reside no fato de que o desenvolvimento humano é muito longo. Durante a infância e a adolescência, precisamos de auxílio de outras pessoas para aprendermos a agir com autonomia. O fato é que dependemos dos outros para sermos felizes. Estamos imersos em nossas redes de relacionamentos e sua saúde e bem-estar afetam nossa própria saúde e nosso bem-estar. Como anda a saúde dos seus relacionamentos? Priorizar as pessoas pode ser libertador para a sua necessidade de pertencimento. O que a maioria das pessoas felizes tem em comum são relacionamentos afetuosos. Experimente! Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Eu te espero na próxima semana. Até lá! Olá, meus amigos. O painel de Arquitetura e Negócios, vamos conversar hoje sobre a anistia. Anistia para construções irregulares. A Prefeitura de São Paulo está dando uma oportunidade para as pessoas regularizarem seus imóveis. Essa oportunidade aconteceu a última vez há 15 anos atrás e sabe-se lá quando vai acontecer novamente. Aproveite agora para fazer e regularizar, porque um imóvel que está irregular, você não consegue alugar bem, você não consegue tirar uma licença de funcionamento nele, você não consegue vender ele bem. Aproveite essa oportunidade, esse momento, para fazer a regularização do seu imóvel. A Prefeitura encerra esse procedimento no final do mês de março e é nesse momento que você pode regularizar coisas que não seriam possíveis em outros momentos. Construções feitas sobre recuos obrigatórios, áreas permeáveis que não foram respeitadas, estacionamentos que foram transformados em outras coisas. Tem muitas coisas que você só consegue agora, durante a anistia, resolver. Conte com a experiência da Espaço Produto, da nossa equipe, para fazer isso para você. Esse é o momento certo para você regularizar seu imóvel. Essa é uma oportunidade única, como eu já falei, a última foi há 15 anos atrás, vai saber quando vai haver uma nova. Um imóvel regular é sempre um imóvel com uma garantia maior. Conte com a Espaço Produto, nos ligue, nos chame, os contatos estão aqui embaixo. Tá? Grande abraço. E aí, gente, você está falando de pais, né, Eunice, e de tudo que a gente, de repente, quer entregar para os nossos filhos. Mas será que nós, enquanto pais ou enquanto responsáveis, será que a gente não entende que chega um dado momento que a gente não controla mais a ida? E aí como que vai se virar mais para frente quando não tem aquele entendimento de que uma hora eu ganho, outra hora eu perco, mas o importante é que eu continue caminhando?
Inclusive, Kátia, assim, tem uma questão quando a gente trabalha crianças, que é assim, quando você... Né, porque a criança, ela precisa ser frustrada. Quando eu recebo muitas crianças com crises de birras, dificuldade de aceitar o não, e num processo de muita raiva. Por quê? Olha só o que eu vou falar agora. Essa raiva da criança, ela também é uma raiva porque assim, ó, você tinha que me conter. Que raiva que, porque assim, ó, a liberdade, a escolha para uma criança, isso é muito grande. Ela não dá conta. E outro ponto, Kátia, quando a gente estava falando aqui no intervalo, né, essa coisa da escolha, de eu sempre ter o que eu quero, e isso vai também para os relacionamentos. Você deve conhecer uma pessoa, uma mulher, que ela tem muito prazer no jogo da conquista. Mas aí ela entra na relação, aí ela conquistou, e aí ela perde o interesse. Então, quando a gente vai olhar para essa história, lá na infância, explica essa vontade de só ter. Depois que conquistou, não quer mais. Olha, ficou provocação aí. Né? Gostei, hein? Eu sou da conquista, hein? Pois eu estou pensando a mesma coisa. Gosto desse processo. Não, a gente mantém, se esforça, né? Porque dá uma trabalheira, né, com o processo de conquista. Mas vou indo para esse foco de voltando, na verdade, para a competitividade, eu queria trazer um ponto aqui do momento em que nós estamos. Né? Tem a infância, tem a juventude, tem a fase mais velha, mas também tem as classes sociais. Eu venho de uma família que eu não tenho herança, meus pais não foram ricos e eu tive que estudar muito e muito mais do que todos os meus amigos, porque eu não tinha. Eu não tinha, assim, o brinquedo, eu não podia viajar, meu sonho de Disney era TV. Eu jamais imaginaria que um dia eu ia para a Disney. Então, o que eu falava para mim? Liliane, você vai competir, você não pode perder. Porque para os seus sonhos se realizarem, você vai ter que dar o seu melhor. No meu contexto, no meu plano, na minha trajetória, no meu caminhar, eu entendo que eu venci os meus desafios, porque eu fui crescendo, né, pulando, e fui frustrada muito no caminho, porque não é do jeito que a gente imagina, né? Um sonho, não é lúdico, não é utópico. Quando você vai para a prática, é bumbum na cadeira, é sentar, é estudar, é fazer entrevista de emprego e receber não. O que acontece hoje é que essa geração não tem encontrado os limites, né? O que é sim, o que é não. Eu posso, eu não posso. Por exemplo, numa São Silvestre, nós vamos ter 300 mil ganhadores, vão subir no pódio? Então. Não tem como. E aí você também não experimenta o recomeçar. Eu tenho, assim, alguns anos atrás, algumas amigas me falavam de personal bike. Então, quer dizer, tinha uma pessoa que ficava ensinando as crianças a andar de bicicleta e tinha uma competição dentro do condomínio no sentido, qual criança aprendeu mais rápido? Eu tenho uma marca no joelho, das 3 vezes que eu caí no mesmo lugar, ralei o mesmo joelho e chorei, mas eu queria aprender a andar de bicicleta. Né? Então, o desafio era maior que a minha dor. E eu vejo que essas crianças não sentem dor de nenhum tipo. Né? E eu não sei o quanto isso não prejudica. Isso prejudica e muito, porque se eu não tenho essa frustração, eu não dou conta de qualquer mínima frustração no mundo de adulto. E quando eu não tenho essa frustração em casa, o mundo lá fora ele não vai ser doce. Se os pais não dizem não para essa criança, quando ele chegar na adolescência ou na fase adulta, ele vai apanhar muito. E quando ele apanha, ele levanta, e quando levanta, muitas vezes ele vai para as drogas, às vezes ele vai para o álcool, às vezes ele vai para compensar essa desqualificação, essa falta de adequação nesse meio, ele busca esse preenchimento desse vazio através dos vícios. E aí os pais falam, mas eu dei de tudo, não era para estar assim. Rebelde sem causa, né? Rebelde sem causa. Sabe que tem um psicanalista chamado Rolomai. Ele é do final ali do pós-guerra, né, 1945, 1950, e ele escreveu sobre uma situação de superficialidade dos clientes que ele recebia. Ele diz assim, antes, a angústia do meu cliente, assim, ele tinha dúvida se gostava disso ou daquilo, se ia honesto naquela profissão, ele tinha uma angústia. Mas, no pós-guerra, ele achou muito curioso e muito preocupante que as pessoas não tinham mais essa questão. Era meio tanto faz. E ele lia isso como uma desilusão tão profunda causada pela guerra,
onde pessoas boas morreram aos milhares, e onde os bons ideais custaram tanto, foram tão sacrificados, que havia ficado na sociedade um senso de tanto faz. Meu Deus. E ele se perguntava o que ia acontecer no futuro. E hoje, mal comparando, nós, graças a Deus, há tempos não vivemos uma guerra, mas nós vivemos uma guerra. Sim. Né? E nós temos também, aí nós já falamos disso em outros programas, né? As redes sociais, os fake news, os avatares. Será que a minha personalidade, será que a minha identidade faz alguma diferença? Eu acho que essa geração está com essa questão. Eu tanto faço, aspas. Tanto faz se eu tentar, tanto faz se eu não tentar. E eu vou mais longe. Tem justiça? Um J minúsculo, não sei como é. Né? Tem justiça? O que eu fizer, eu vou ser recompensada mesmo? Será que eu só posso fazer o que eu acho correto se eu for recompensado? Aqui eu sei que tem um monte de coisa para a gente conversar. Meu enfim. Deus. Dizer que a justiça é cega, né? Mas não sei não. Enfim, puxando para essa questão que a Rita bem falou das redes sociais, né? A gente entra na questão dessa geração que o pessoal brinca raiz, geração Nutella, né? Uhum. Então, tem a questão também das pessoas que entram nas redes sociais apenas para mostrar ali que eu sou melhor, ou que eu, porque estou ostentando aqui, tenho mais sucesso que você, com o sentido de humilhar as outras pessoas, não no sentido de ajudar, de inspirar, de ensinar algo, ajudar alguém. Isso precisa ser observado no sentido de as pessoas não contratarem, por exemplo, alguém porque você viu que a pessoa ostenta na internet, no seu achismo aquela pessoa tem muito sucesso, ou porque você realmente confia naquela pessoa. Sabe o que eu tenho percebido, e eu acho que é uma forma talvez de quem está em casa, ou a gente mesmo, eu percebo assim, né, quando eu vejo alguém que... Porque eu tenho por hábito falar das minhas conquistas, eu gosto, eu divido. E às vezes eu fico de olho em pessoas que também fazem isso, mas o quanto você oportuniza para que também outras pessoas brilhem no mesmo lugar que você. O quanto você chama para perto e fala, olha, vem para cá, vem para esse lado, olha, eu estou brilhando aqui, olha que você pode brilhar também. Né? Isso, e aí eu comecei a perceber pessoas que não, né? Brilho eu, você não brilha, o seu sucesso é bom, desde que não ofusque o meu. Então a gente tem que ficar de olho bem nisso também, né? O quanto essa pessoa oportuniza para outras, né? Pois é, e tem muitas questões aí que passam por isso, né? Que passa, primeiramente, né, pela insegurança, porque é isso, né? Que nem a Monize falou aqui, para eu acender a minha luz, eu não preciso apagar a do colega. Eu não preciso ofuscar, até porque todo mundo tem a própria luz, né? E o que faz a nossa luz brilhar, a gente está conectado à nossa essência, a gente está vivendo um propósito. E, infelizmente, né, pela insegurança, muitas pessoas acabam aí se fechando, né, e não deixando com que o outro apareça também. E eu queria só comentar algo ainda sobre a questão desta geração, né, que muitas de vocês colocaram aqui. Hoje a gente tem a geração Nutella, mas essa geração ela é resultado do nosso atual momento cultural e resultado da educação, que aí ele pode falar até melhor, dos pais, né, que é o excesso de proteção. Quanto mais eu protejo o outro, eu acabo meio que tirando do outro sem querer essa capacidade do outro resolver o problema, né? E às vezes até essa baixa competitividade, esse baixo protagonismo, ele é um pouco resultado dessa autodefesa. E a frustração do outro, né? Na verdade, quando você cerceia seu filho, eu percebia muito isso, porque trabalhei com criança há anos, quando você cerceia seu filho da frustração, na verdade, você está querendo falar, não, eu não vou me frustrar tendo um filho frustrado, né? Tipo assim, uma autoproteção. O que vão pensar de mim, né? E o que vão pensar das pessoas que têm quadro aqui nesse programa, vão pensar que elas são autoridade, fazem o melhor que podem fazer. Então, vamos chamar o Quarteiro Martins, falando de empreendedorismo direcional. Logo em seguida, a gente traz a doutora Silvia Hernandes Mendes, com o seu direito de saber. Por fim, a gente traz a Yara Souza, com menos drama e mais ação. Olá. Vocês querem ouvir um case de sucesso do empreendedorismo dimensional? Fiquem aqui e eu vou contar para vocês. Olá,
Eu sou o Quarteiro Martim e gostaria de conversar com vocês sobre efetivamente um case de sucesso, ou mais um case de sucesso do empreendedorismo dimensional. Quando a gente fala de empreendedorismo dimensional, vocês já sabem dos nossos outros episódios que a gente está falando das ferramentas do invisível, das características do empreendedor de sucesso, das questões sistêmicas aplicadas nos negócios e das marcas arquitetadas feitas para criar nova realidade. Esse conjunto de ferramentas aliado ao que a gente já conhece no mundo visível é um grande diferencial para os empresários que querem ter sucesso. Lógico, esse crescimento e essa mudança tem a ver com o trabalho e a evolução contínua da pessoa e da empresa. Não dá para fazer sem trabalhar, não é mágica, né? Não é esoterismo, e sim é energia aplicada, ciência aplicada, ferramentas aplicadas ao seu negócio. Mas eu quero contar rapidamente um negócio para vocês, uma história de um dos nossos cases. Não posso contar o nome aqui, mas obviamente eu posso levar vocês pessoalmente a conhecer. E era mais ou menos assim, eles tinham lá uma missão, vender um tipo de produto que era bem difícil vender. E para fazer esse trabalho, eles procuraram a nossa ajuda. E a gente começou a trabalhar desde o planejamento estratégico, né, e marcas, e as questões sistêmicas e todas as características do empreendedor de sucesso num projeto só, um projeto completo. Bem, eles saíram de um produto que era difícil de vender e tinha que fazer um trabalho enorme para ficar conhecido, e aceitaram uma dica que a gente deu. Olha, você precisa ser lembrado. E para ser lembrado, eles precisaram procurar um brinde que fosse diferente. Não uma caneta, não um calendário, não um chaveiro. Sim, um brinde que fosse lembrado. Eles conseguiram o brinde e o brinde foi ótimo. Mas o brinde se transformou no principal produto deles e eles passaram de vender produtos da linha PET para vender brindes. E esses brindes tiveram muito sucesso. O negócio cresceu tanto que eles foram parar na feira Gift Fair em São Paulo e lá eles começaram a vender tudo que tinha. Vendia. As pessoas compraram até os manequins feitos para os pets. Todos os produtos PET e todos os brindes começaram a ser vendidos, porque tinha lá um conjunto de ferramentas aplicadas àquele negócio. Então, características do empreendedor de sucesso, questões sistêmicas alinhadas e uma marca muito forte, criando uma realidade no negócio que eles nem esperavam. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ou no segundo mês, de fato no segundo mês eles já tiveram que fazer uma exportação enorme de produtos, que era justamente aquela amostra, justamente aquele brinde deles, e aquilo mudou a vida deles. Eles foram convidados até para participar e para fazer alguns comerciais ou coisas que a gente conhece na televisão, né, no cinema. Muito bem, isto tudo faz parte da realidade criada a partir da nova marca, a marca arquitetada. Fica a dica aqui, pense na sua marca, será que a sua marca está te ajudando? Bom, estou aqui para conversar com você, me chame nas redes sociais e eu posso ajudar você a pensar sobre isso. Um grande abraço dimensional do Quarteiro, até a próxima. Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Silvia Hernandes Mendes, advogada, atuante na esfera civil, em especial direito de família e sucessões. E hoje o tema aqui no quadro Direito de Saber é o direito real de habitação. Muita gente nunca ouviu falar acerca desse tema e outros não têm a ideia exata do que vem a ser esse direito real, que está previsto no artigo 1831 do Código Civil, que é de suma importância e atinge rotineiramente a vida das pessoas. O direito real de habitação, também conhecido como direito de moradia, ele visa garantir ao cônjuge ou companheiro, após a morte do outro, o direito à moradia, como proteção à dignidade da pessoa humana, que é amparado pela Constituição Federal. Esse direito é assegurado ao cônjuge ou companheiro sobrevivente com relação ao imóvel que se destina à residência da família, qualquer que seja o regime de bens, sem prejuízo da parte que cabe ao cônjuge ou companheiro sobrevivente na herança. Mesmo que o cônjuge ou companheiro sobrevivente possua outro imóvel, o direito de moradia no imóvel que antes era destinado à residência do casal está assegurado por lei, e este direito é vitalício. Este é o entendimento que vem prevalecendo no STJ, com o fito de preservar o vínculo que o cônjuge ou companheiro sobrevivente possuía no imóvel destinado à residência da família.
Entretanto, o cônjuge sobrevivente não poderá emprestar ou alugar este imóvel e deve conservá-lo e pagar suas despesas sob pena de perda do direito real de habitação. Se o cônjuge ou companheiro sobrevivente se casar novamente ou constituir uma união estável, ele poderá perder o direito real de habitação conforme o entendimento majoritário dos nossos tribunais. Dessa forma, verificamos que a lei ampara o cônjuge sobrevivente quanto ao constitucional direito à moradia. E se você se deparar com situações desse tipo, já sabe que não podem os herdeiros pedir que o cônjuge sobrevivente se mude para que usufruam do imóvel da herança. Importante ressaltar que se o imóvel se prestava à residência do casal, possuía um outro coproprietário, nesse caso não haverá o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente. Espero ter ajudado, fico por aqui e até a semana que vem. Olá, eu sou Yara Souza e no meu quadro Menos Drama, Mais Ação vamos falar de disciplina, porque a disciplina é o que leva à excelência. Eu posso falar isso com muita experiência própria. A partir do momento que eu comecei a ter disciplina nas minhas ações, eu comecei a ver resultado, seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar. E disciplina tem a ver com fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não esteja com vontade. É justamente isso, a gente traça um objetivo e o nosso foco maior é em alcançar aquele objetivo, aquele projeto que a gente está fazendo, aquele projeto que a gente está trabalhando. Porém, dentro desse caminho, né, nessa linha tênue, que se fosse traçado uma linha tênue, ela vai ter ações necessárias, pequenas ações necessárias que precisam ser efetuadas, que muitas das vezes a gente não gosta. Muitas das vezes o nosso cérebro olha aquilo ali como algo muito trabalhoso. Ele tenta a todo momento evitar que a gente tenha um esforço muito grande. Tanto que se você estiver em uma academia fazendo um exercício, vamos supor que um determinado equipamento você tenha a capacidade, a força de chegar em 50 repetições. Mas quando chega ali no 8, 9, o seu cérebro começa a te desanimar, ele começa a falar, ai não, isso não vai por esse lado, não vai por esse caminho. Isso não é negativo, porque ele realmente está querendo evitar, né, que tenhamos algum sofrimento. Só que isso pode nos impedir de alcançar nossos objetivos se você acreditar que você só tem força para ir até aquele ponto. Se você acreditar ali que tudo que a sua mente tá te falando é uma verdade e que você tem que parar, que você tem que encerrar, que não dá mais, que isso é chato de fazer para você alcançar seus objetivos. E a disciplina gera excelência. Disciplina. Você precisa fazer o que tem que ser feito. É essas ações, essas pequenas ações que às vezes incomodam um pouco, que pode te trazer grandes resultados. Se você agendou algo para amanhã, um determinado horário, um projeto, uma agenda, tenha disciplina para concretizar. A sensação pós isso, ela é incrível. Tudo com menos drama e mais ação. Voltando aqui, claro, vamos chamar os irmãos Luan, né? Então, Ângelo Luan, com você S.A., Emerson Luan, com você Pode Ser Rico, e a Solange Franco falando o que o direito tem a ver com a moda. Se você reparar, nós somos um projeto já advindo do nosso próprio DNA. Então, a nossa própria formação biológica nos forma como corpo e esse mundo, né, de acordo com a tua vivência, a tua escolaridade, suas amizades e o meio externo, que nós chamamos de fenótipo, ele tem um ambiente que faz com que você expresse mais ou menos o que você pode ser, o seu potencial, as suas capacidades. A vida, na verdade, é um projeto de você mesmo. A gente sabe que a vida de hoje é o resultado de todas as atitudes e escolhas feitas ontem, bem como a nossa vida de amanhã vai ser o resultado das nossas atitudes e escolhas feitas que nós fizermos hoje. Existe um projeto de vida, se você tem já, ele pode ser realizado nas diversas
áreas que podem ser na área pessoal, social, familiar, profissional, financeira e uma base muito importante que é a espiritual. Então, esse seria o seu projeto de vida, ou se você quiser chamar de projeto prosperidade. O ideal é que você defina isso como objetivo em cada área que eu citei, né? E depois cada objetivo seja subdividido em metas e com tempo para acontecer. E durante esse tempo, você descrever o como você vai conseguir fazer isso, né? Os meios, recursos, pessoas, investimento, material, enfim. Tá? Então esse seria um arcabouço de um projeto de vida. Então se você já tem, você pode continuar modelando ele, fazendo isso, acompanhando ele diariamente, semanalmente, mensalmente, porque ele é um projeto que ele se renova. E você deve, então, ficar sempre trabalhando em cima dele. Olá, meu nome é Emerson Wan e há 10 anos eu ajudo pessoas a encontrarem o caminho da liberdade financeira. Hoje vou falar de um tema que é o calcanhar de Aquiles financeiro de muita gente: reserva financeira. Você sabe o que é reserva financeira? Você tem uma reserva financeira? A reserva financeira é um fundo de emergência, um dinheiro que você guarda para imprevistos e eventualidades, como para o caso de perder renda, o carro quebrar, de ficar doente. Agora, nessa pandemia, a gente viu a quantidade de gente que foi pega desprevenida, ficou sem receber ou perdeu o emprego e passou muito aperto por não ter sequer nenhum mês de reserva de emergência. Por não terem esse dinheiro guardado, tiveram de recorrer a empréstimos, o que geralmente sai muito caro. O recomendável é você ter de 6 a 12 vezes seu custo de vida mensal. Ou seja, se suas despesas mensais somam R$2.000, por exemplo, você precisa ter de 12.000 a 24.000 reservadinhos. A necessidade de ter uma reserva é ainda maior para quem é autônomo, não tem renda fixa e é vulnerável a grandes flutuações na sua renda ou nos gastos. A dica é economizar na bonança para ter de onde tirar recursos na tempestade, mas não vai pegar esse dinheiro e deixar parado na poupança, né? É quase como deixar embaixo do colchão, pois a poupança rende menos do que a inflação. Uma ótima alternativa para investir o dinheiro da sua reserva são os CDBs. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Por meio do CDB, você faz um empréstimo para o banco e recebe juros em troca. Isso mesmo, você empresta seu dinheiro para o banco, que vai usar seu dinheiro para fazer empréstimos para outras pessoas. Mas atenção, não é qualquer CDB. Escolha um CDB que tenha liquidez diária, ou seja, que você possa resgatar quando precisar e que pague pelo menos 100% do CDI. O CDI é uma taxa de referência para você saber se um investimento está rendendo bem ou não. CDB que paga 85% do CDI não é uma boa. Outra vantagem do CDB é que ele é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Isso significa que em caso de falência do banco, você receberá seu dinheiro de volta. Você tem dúvidas sobre reserva de emergência ou outros temas de finanças? Fala comigo no meu Instagram. Lá eu compartilho estratégias para que você possa ter prosperidade financeira e a vida que você quer. E lembre-se, você pode ser rica. Olá, pessoal! O programa Agora que São Elas é um programa de incentivo ao empreendedorismo feminino. E hoje trago mais uma dica para quem está procurando algum ramo para empreender no segmento da moda. A moda inclusiva é um movimento que produz roupas e acessórios pensados para levar em conta as necessidades físicas e psicológicas de cada indivíduo. A diferença entre moda inclusiva e a moda regular é que a primeira
leva em consideração aspectos como a ergonomia e mobilidade nos processos de criação das peças, como roupas com costura reforçadas para não rasgarem facilmente ao utilizar muletas, comprimento diferente de camisas para cadeirantes, botões magnéticos para abrir e fechar com facilidade no caso de pessoas com restrição motora. A moda inclusiva invadiu as passarelas das Fashion Weeks de Londres, Moscou, Milão e Paris, e a procura aumentou 80% só em 2019. Há dados relevantes para as empresas de moda investirem nesse segmento. A edição 52 do São Paulo Fashion Week, realizada agora, em 2021, adotou medidas inéditas à representatividade das pessoas reais na moda e à equidade racial. Se antes não havia espaço para modelos plus size, idosos, cadeirantes e negros, desta vez eles dominaram o cenário fashion. Afinal, o que é inclusão social? São medidas voltadas para as pessoas comumente excluídas do meio social por conta de alguma deficiência mental ou física, cor da pele, orientação sexual, gênero, poder aquisitivo, entre outros. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, realizada em 1948, assuntos como a liberdade e a igualdade entre as pessoas começou a ganhar espaço nos debates, convidando à reflexão. Siga-me nas redes sociais para conhecer um pouco mais sobre o direito da moda. Fico por aqui e até a próxima semana. Estamos aqui rindo nos bastidores, porque eu falei, gente, eu dei um telefonema e a Programa me mandou, porque eu falei, cansei dos vestidos. Foram tantos, né? Eu falei, hoje eu quero calça, quero uma blusa, e não é que veio. A Programa é sensacional. www.programmoda.com.br. Ali você encontra de tudo para te agradar, para você ficar mais bonita, ficar mais formosa, do 42 ao 54, Brasil todo. Voa lá no e-commerce deles, que com certeza vai ter uma peça que vai te agradar e vai te deixar mais bonita. Programmoda, vai lá. Oportunidade é a palavra. O Agora é que São Elas e a Dermari Dermocosméticos vem te trazer a oportunidade de ser uma representante. Isso mesmo, uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, trazendo tendências de inovação, construindo relacionamentos e levando beleza e saúde para dentro da casa das mulheres. Vai perder essa? Não, vem com a gente. Olá, pessoal. Nosso tema Dermari de hoje é a argiloterapia, que é um tratamento totalmente natural e que vem conquistando espaço na área da estética dia a dia. Existem várias cores de argilas, dentre as quais a Dermari possui 7 delas: branca, roxa, rosa, amarela, vermelha, preta e verde. Elas são ricas em minerais e elementos que beneficiam o tratamento da pele, como ação antioxidante, anti-envelhecimento, tonifica a pele e auxilia no tratamento de acne, suaviza as manchas e também auxilia no tratamento de emagrecimento. Ela pode ser usada no rosto e corpo e também no couro cabeludo, no tratamento de caspas. Meninas, chegamos ao fim. E aí, né, vamos falar um pouquinho para quem está nos assistindo sobre a importância da frustração, né, a importância da gente ter algumas portas batidas na nossa cara, a importância de alguns tombos que a gente tomou, porque talvez seja este input de levantar e seguir que nos faz seguir mais longe, né? Que é uma coisa que eu costumo falar bastante nos meus eventos e para os meus clientes, que é assim, ó. Você, né? Porque a gente ouve muitos pais falarem assim: eu não vou frustrar meu filho, ele não vai passar pelo que eu passei. E aí tem um grande equívoco, porque tudo que você é hoje, essa potência, o lugar onde você chegou, é graças às suas frustrações, aos não que você recebeu. Então, falar não para o seu filho não vai traumatizá-lo, mas ele vai ficar traumatizado quando ele virar um adulto e falar: você não me deu o limite que eu precisava. Pois é, assim, eu até falo muito disso no meu livro, né? Porque assim, eu só sou a pessoa que eu sou hoje
graças aos tombos, né, às frustrações. Eu tive que aprender, né? Então, muitas vezes, a gente acaba não entendendo a oportunidade que a vida nos traz de aprender com os eventos. E podemos cair numa situação de vítima, né? De, ao invés de evoluir, ficar reclamando, né? E quanto mais a gente reclama, é aquilo, a gente está clamando. Então, use a frustração para crescer, para ganhar potência, para ganhar energia, porque quando a gente entende isso, a nossa vida, ela simplesmente deslancha. Eu queria trazer uma lente para essa geração mimimi, manhê, quero ganhar, uma lente positiva. Dentro das organizações, no passado, você entrava e se aposentava nela. Essa geração arriscou sair. Nossa, cansei, não quer fazer o que eu quero, não estou conseguindo fazer o que eu quero aqui, vou para outra. Então, hoje, existe um lado positivo que se criou dentro das organizações, que é possível, sim. Você, 3, 4, 5 anos dentro de uma empresa, você pode, sim, arriscar e sair para fora. Isso não vai manchar o seu currículo, né? Olhar de forma negativa. Não ficou lá por quê? Né? Então, a gente tem o lado positivo, mas vamos, como muito bem colocado aqui no programa, o equilíbrio. Né? O fato de eu, assim, olha, estou competindo, não ganhei, eu vou para outra empresa, não tira, né, a questão da frustração, e entender essa frustração e aceitar essa frustração e esse não. Aí vem a questão também da avaliação e da gestão do risco, né, que qualquer pessoa, qualquer empresa pode fazer. Então, sempre é observar quais são os prós, quais são os contras, e respeitar o seu processo ali para decidir o que você acha melhor, o que acha correto, porque nem sempre para você o que é correto para mim, e vice-versa, né? Então, fazer essa gestão, analisar os riscos, as possibilidades, e dentro daquilo que você decidir, saber que se você decidiu correr esse risco, as consequências vão ser essas e aquelas. E olha, vou falar uma coisa que talvez não caia bem. Talvez as pessoas tenham se esquecido disso, mas a gente vai morrer um dia. Eu acho bem importante você ter como referência que esse filme da sua vida, o filme da nossa vida, ele vai ter um The End, né? Então, como diz aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, carpe diem, aproveita o dia. Como é que é aproveitar o dia? É eu só fazer farra? Não, o que você quer realizar? Porque quando uma pessoa muda de empresa e fala assim, não estou conseguindo fazer o que eu quero aqui, opa, ela quer alguma coisa. Tem alguma realização pessoal, tem algum propósito que não está sendo atendido e ela pode se mover. Quando ela olhar para trás e for assistir o filme da vida dela, ela pode dizer assim, valeu a pena. Ou ela vai dizer, tanto faz. Nossa. Acho que para lidar com essa frustração, eu primeiro preciso saber quantos anos eu tenho. Porque uma criança, ela lida 0 com a frustração, e lidar 0 com a frustração torna ela um adulto resiliente. Mas, enquanto adulto, se eu não aprendi isso na infância, essa criança ela vai gritar 24 horas, que eu quero mãe, eu quero, mãe, ela não me deu, mãe, ele não me dá, mãe, eu quero. E é um adulto pedinte, novamente, extremamente imaturo, cobrando que o mundo faça o que os pais fizeram ou não em dobro. Então, quando eu tenho essa consciência, vamos novamente para o autoconhecimento. Quando eu sei quem está no comando da minha vida, eu posso ouvir o não do outro, acolher minha criança, falar, tudo bem, ele não te deu, mas está tudo certo, a gente não vai morrer por isso. Mas se eu não tenho essa consciência, a criança vai espernear, esbravejar, vai sair barraco, e ela não vai receber o que ela quer, porque o mundo não está aí para dizer não para você, enquanto adulto, 24 horas. É isso mesmo. E aí vamos falar da galera que deixa a gente bonita, né? A Jane Unique, procura o salão, vocês vão adorar. E as dicas que ela deu aqui, né? Que ela dá aqui. É sensacional. Logo em seguida, a gente tem a Ângela Marques. E, por fim, está passando aqui por Alphaville, vem conhecer a Best Live, o melhor lugar que você pode fazer o seu evento. E, para terminar, eu quero dizer que assista o filme divertidamente, né? Não existe alegria sem tristeza. A gente precisa aprender a viver nossos lutos, porque a todo momento a gente está vivendo esse tipo de perda. E quando a gente não consegue reconhecer a formosura da perda, raramente a gente consegue reconhecer a delícia que é conquistar. Viu? Que vocês têm um caminho cheio de conquista. Segunda-feira que vem, claro, 21 horas aqui no Agora que São Elas. Beijo, fui.
Oiê, tudo bem? Eu me chamo Jane, sou do Jane Unique e hoje eu vim aqui compartilhar e ao mesmo tempo fazer uma pergunta para vocês. Você está feliz com a imagem que você se olha no espelho ultimamente? Você sabe que essa imagem pode interferir em muitas coisas na nossa vida? Como você gostaria de ser vista? Como você se vê? O que é a beleza para você? A beleza, eu do Jane Única acreditamos que eu posso contribuir através das minhas mãos, fazendo um corte ideal que combine com o seu momento, com o seu estilo, com as suas linhas de expressão, a cor que combina com você. Tudo isso individual e único, porque para mim cada uma é única. Venha para o Jane Unique, será uma honra. Aqui é tratado todas vocês com muito amor e carinho, porque eu acredito na valorização da mulher e a autoimagem conta muito pra gente. Venha para o Jane Unique. Até. Me do my two-step.